Hoje nós estamos aqui para acompanhar o Vino 11. Vamos tentar entender tudo que vem acontecendo nesse fundo, que já está trazendo uma desvalorização de menos 24% aí, uma queda também muito grande nesse mês. Vamos ver o que está acontecendo, o que está levando esse fundo a cair tanto, e tentar saber se isso é uma boa oportunidade de compra ou se é uma cilada e algo que pode trazer muito prejuízo para a gente. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingimos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final para a gente poder iniciar. Pessoal, vindo hoje custando cerca de R$ 6,96, um dividend yield na casa dos 27%. Como eu falei, uma desvalorização de 24% nos últimos 12 meses e quase 10% só esse mês. Então assim, saiu de 7,88 para praticamente 6,96, tá? E no último ano, olha o tamanho dessa queda, caiu lá dos R$ 9,00 para os quase 6. E essa é a mínima, tá? O fundo nunca chegou num patamar tão baixo. Então vamos tentar entender hoje, né, o que tá levando a isso. E um dividend yield na casa dos 10,27%, tá? Então o valor justo dele é 10,82. Então assim, muito descontado, o PVP 0,64. É um fundo de 900 milhões de reais, 750 mil cotistas, um liquidez de 700 mil. E o dividendo, né? Ele vem pagando esses 6 centavos, até que pagou um pouquinho mais ali em abril. Mas no geral é esse o dividendo que ele vem pagando, tá pessoal? O gráfico dos últimos 5 anos, o fundo vem diminuindo bastante o dividendo. Pagou 10 centavos lá em 21, 22 caiu para 70 e agora pagando em 60. E já chegou a pagar até 55, tá? 0,055, né? Que aqui a gente tá falando de fundo base 10. Então assim, a situação bem triste. E vamos lá, vamos tentar entender esse relatório, o que tá levando esse fundo até essa queda tão alta assim. No dia que esse relatório foi contabilizado, no dia 31 de maio, olha só, o valor da cota mercado era 7,80, então R$ 1 de diferença praticamente. A taxa de administração aí, aquela variação, né, até 500 milhões é 1,20. E aí o que excede os 500 milhões é 1,10, tá? Tem taxa de performance, como sempre. E aqui saca algumas coisas, no resultado acumulado, ocupação e tal. E de início a gente tem todo aquele comentário de cenário macro, como a gente viu na última relatório do Copom, né, da última reunião. Decidiram não cortar a taxa de juros, então teve uma parada nesse corte aí. Isso tudo por causa do momento que a gente vive, tá pessoal? É um momento de muita incerteza, como eu já falei para vocês. O fiscal do Brasil tá muito desconcentrado. A gente tem muita desconfiança, assim. Então isso tudo influencia. O Fed também não tá cortando juros nos Estados Unidos. E o dólar tá um pouco descontrolado. Então assim, todos esses fatores fazem com que a decisão do Banco Central seja por não cortar o juros no momento. E eu acredito que seja a decisão correta, tá bom? Bom, de atualização geral, eles comentam aqui que o fundo teve uma quedinha na questão aí da vacância, tá? E aí o fundo gerou um pouco menos do que distribuiu também. Mas nada de muito novo, tá? Que é DRE, né? A gente vê aqui, ó, maio. O fundo gerou 8 milhões aí, só que, cara, o resultado financeiro desse fundo bate mais nele. Ele perde praticamente metade do que ele ganha hoje só com despesa financeira. Então, assim, é algo que acaba com esse fundo, é isso aí. E então gerou 3,9, então 1 milhão de gap aí de diferença, tá? Teve que utilizar a reserva aí pra conseguir entregar a distribuição. Então, situação bem complicada. Mas assim, né? O fundo hoje ele tem uma boa margem para manter essa distribuição, a gente viu, olha só. Então, a reserva vinha muito baixa, praticamente 100, o resultado geral também, olha só, o fundo gerando muito pouco. Situação bem triste mesmo. E aí, com essa venda ele vai ter um gás, tá, maior do imóvel que ele vendeu recentemente. Mas assim, é algo que não vai resolver o problema do fundo de geração, sabe? Tipo, na maior parte do tempo o fundo tá gerando menos do que distribui, isso aí é muito preocupante. Então eles ajustaram a estimativa. Mas assim, o que eu sempre acho estranho, esses limites são muito altos, tá? Geralmente a diferença é de cerca de 1 centavo, tá? 10 centavos quando é fundo base 100, que é uma diferença muito grande. Isso vai trazer muita inconstância, isso é péssimo pro fundo, tá pessoal? Rentabilidade do Vino hoje é triste, mas assim, perde pra praticamente tudo. A gente vê que o volume médio de negociação dele também tá caindo, o número de investidores praticamente andando de lado. Que a carteira do fundo, tá? Hoje ele tem praticamente quase 500 milhões em dívida, isso aí atrapalha muito. E no banco hoje em caixa ele tem só 51 milhões, tá? Tem alguns outros também, mas assim, um valor muito pequeno em caixa. E para os próximos meses ele tem que quitar cerca de 40 milhões, né? Assim, o gráfico de amortização aqui é muito forte, tá? São praticamente 80 milhões por ano.
até 2036, então são valores altos. Outra coisa aqui, quando a gente chega nos indicadores, tá? A gente compara os aluguéis médios de contratos típicos, tá? É o mercado e a mesma comparação com o Vino. E olha como que o Vino tá caindo, sabe? Tipo, o do Vino é tão baixo que eles estão abaixando para conseguir diminuir essa vacância. Talvez seja um dos motivos, tá? Que a vacância do fundo esteja tão pequena. O mercado tá cobrando R$120 o metro quadrado. E estão cobrando 87, então a diferença é bem alta. E aqui a gente vê, né? A taxa de ocupação do Vino vai ser bem mais alta, porque como o aluguel é bem mais barato. Aqui o portfólio hoje, tá? São 3 empresas aí. Então a Globo, que é o principal, Vinci Partners e Vitacom, tá? Os contratos, a maioria de atípicos, comunicação e mídia é o principal, como eu falei, porque a Globo hoje é o mais forte, tá? Vencimento dos contratos, 7,3 anos. Esse ano não tem vencimento, isso é bom. Tem um pouquinho de revisão anual esse ano também, 7%. A renovação dos contratos é tudo lá em dezembro, feito no IPCA, então vai demorar bastante. Aqui tem os imóveis e tal, alguns no Rio, alguns em São Paulo. Esse fundo que foca muito em educação, tá, pessoal? Assim, é bem divididão, tá? Tem educação, tem comercial, tem Globo, assim, é bem bagunçado essa questão. Então assim, pessoal, quando a gente analisa o fundo como um todo, a gente vê que esse fundo ele sempre sofreu, tá? Desde a questão da alavancagem que eles realizaram para compra do imóvel da Globo. Desde aquela época o fundo nunca mais conseguiu voltar a ser o que ele era no início, tá? Ali no seu início. Não sei o que passou, qual foi a ideia da gestora, mas ele mudou um pouco a estratégia com o passar do tempo. Porém a gente vê que parece que essa estratégia não foi tão efetiva, tá? E agora, o fundo vem sofrendo ainda mais. Assim, a gente não tem um motivo aparente para toda essa queda. Não pode dizer que é um problema no fundo em si. Mas a gente pode ser já os investidores se protegendo, tá? Esse momento que o IFIX está despencando, o Ibovespa está despencando, o dólar está se desvalorizando frente ao real. Então, assim, é um momento muito ruim macroeconomicamente. Isso vai refletir no fundo, tá? Não só no fundo, mas nos ativos. E aí, nesses momentos que vocês vão perceber que ações e fundos imobiliários que são mais seguros, que são melhores, eles vão sofrer um pouco menos. E aí, fundos como o Vino, que hoje tem alavancagem muito forte, Viur, vários outros fundos aí que a gente tem hoje no mercado, eles vão sofrer mais, tá, pessoal? Porque vai ser os fundos de mais alto risco, tá? E que a galera vai se desfazer logo no início. Então, a princípio, no momento, não vemos um motivo claro de problema no Vino, assim, para essa cota tá caindo tanto. Óbvio que a gente tem aqueles problemas que eu já citei, alavancagem, a questão do que o fundo não consegue gerar tanto, ele tem que ficar utilizando reserva para manter um patamar de distribuição. Assim, são várias e várias variáveis aí que impactam o preço do fundo, mas hoje, pelo menos aparentemente, ele não tem nenhum problema assim, inadimplência ou algo do tipo. Sim, pessoal, minha opinião sincera, eu hoje não sou cotista do Vino. Se você quer se tornar cotista, analisa ele, estuda direitinho, vê se vale a pena para você, se ele se encaixa na sua estratégia, porque é aquele negócio, pessoal, um fundo que às vezes eu não gosto, ele pode se encaixar na sua estratégia e dar muito certo para você. Então sempre analisem, tá? Não deixem de comprar um fundo porque eu falei algo aqui, e também nem compre um fundo porque eu falei algo aqui, tá? Tenham uma visão mais ampla do mercado, estudem mais, que isso vai trazer muitos resultados para vocês. Então, no geral, o Vino só vem sofrendo mesmo, um pouco mais pesado, né, com o cenário macroeconômico brasileiro, e vamos ver onde que ele vai parar, tá? Assim, aquela venda que eles realizaram, que aumentou a reserva, vai ajudar muito o fundo nessa questão aqui, vai dar uma segurada por um tempo, mas tem que ver, né? Se o fundo continuar dropando esse dividendo, provavelmente a gente vai ter mais problemas lá pra frente. Em geral, é isso, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima e falou!